Estamos iniciando mais um Manhã com Esperança. E o tema da mensagem de hoje é: basta olhar para Jesus. Basta olhar para Jesus. Bem, bom dia, a todos que estão acessando a essa live nessa manhã. Sejam todos muito bem-vindos ou bem-vindas, E que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Que Deus abençoe você, a sua casa e toda a sua família nessa manhã. É realmente um motivo de muita alegria estarmos juntos mais uma vez para abrirmos a palavra de Deus. E antes de começarmos as atividades desse dia, como ir trabalhar, arrumar a casa ou cuidar dos filhos, quero convidar você a reservar alguns minutos para ouvir aquilo que Deus tem a falar ao nosso coração nessa manhã. Amém? Bem, nós vivemos em um mundo onde as pessoas procuram respostas para as suas dores, seus problemas, suas dúvidas, seus medos. E ela procura em muitos lugares. Em muitos lugares. Uns colocam a sua esperança no dinheiro, outros acreditam que a felicidade está no sucesso, em um novo relacionamento, no reconhecimento, na fama, ou nos bens que consegue conquistar durante a vida, como casa, carros, empregos. Sabe, o homem, ele sabe que existe um vazio em sua alma, e este vazio nada consegue preencher. E não conseguimos preencher este vazio porque é um lugarzinho precioso. Este lugar pertence a Deus. Somente Deus pode preencher o vazio existente em nosso coração, na nossa alma. E há também quem tente preencher o vazio da alma apenas com distrações, passeios, imaginando que isso será o suficiente. Mas existe uma necessidade que nenhum recurso humano consegue resolver. É a necessidade de sermos reconciliados com Deus. A necessidade de perdão, de salvação. E hoje nós vamos conhecer uma história que aconteceu no deserto e que aponta diretamente para o Senhor Jesus Cristo, o único que pode perdoar, salvar e dar vida eterna. E eu convido você a partir de agora a abrir sua Bíblia. Abra sua Bíblia comigo no texto bíblico de Números, lá no princípio da Bíblia. Números capítulo 21, versículo 4 ao versículo 9.
Números capítulo 21, versículo 4 ao versículo 9. Diz assim a palavra: E então partiram do Monte Hor, pelo caminho que vai ao Mar Vermelho, para rodearem a terra de Edom. E a alma do povo impacientou-se por causa do caminho, das dificuldades do caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito? Para morrermos no deserto? Pois aqui não há pão e não há água, e a nossa alma tem fastio deste miserável pão. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam, e morreu muita gente em Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: Pecamos, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, para que tire de nós estas serpentes. Moisés, pois, orou pelo povo. Então disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente de bronze, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que olhar para ela viverá. Bastava olhar. Fez, pois, Moisés uma serpente de bronze e pô-la sobre uma haste. E acontecia que, tendo uma serpente mordido alguém, quando esse olhava para a serpente de bronze, vivia. Vamos ler mais um texto que complementa essa leitura que nós fizemos. Vamos ler no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14 ao versículo 16. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14 a 16. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Preste atenção no versículo 14. A Bíblia diz: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Como sempre eu gosto de fazer, após a leitura do texto, procurar entender o texto, procurar entender o que o texto está dizendo e como aplicar isso em nosso coração. Bem, o texto relata que o povo de Israel estava caminhando pelo deserto em direção à terra prometida. Uma terra prometida a eles por Deus. Uma terra boa, que a Bíblia relata ser uma terra frutífera, que mana leite
e mel. E durante aquela viagem, deparamos com uma cena muito triste. O povo começou a reclamar de tudo. Nada estava bom para eles. Reclamaram das dificuldades que apareciam durante o trajeto. Reclamaram do alimento que Deus providenciava. Eles diziam que estavam cansados deste pão miserável. Reclamaram contra Moisés. Diz a Bíblia que eles estavam preferindo voltar para a escravidão do Egito do que ficar no deserto sob os cuidados do Senhor. E para complicar mais ainda a situação, eles murmuraram contra o próprio Deus. Complicou mais ainda. Tudo isso é consequência da desobediência, é consequência do pecado. O pecado endureceu o coração do povo. E então Deus permitiu que serpentes extremamente venenosas entrassem no acampamento. E muitas pessoas foram mordidas pelas serpentes e faleceram. E diante daquela situação, o povo se arrependeu. Reconheceu o erro, reconheceu o seu pecado e pediu que Moisés intercedesse por eles. Moisés, então, vendo a situação daquele povo, orou, intercedendo pelo povo. E Deus, em sua misericórdia e graça, ofereceu um caminho de salvação. Deus mandou que Moisés fizesse uma serpente de bronze e a colocaste sobre uma haste. E quem fosse mordido e olhasse para a serpente, viveria. Bastava olhar para a serpente. Agora eu quero que você perceba uma coisa importante. A serpente de bronze não tinha poder em si mesmo para curar quem fosse mordido. O poder estava na promessa, o poder estava na providência de Deus. Olhar para a serpente era um ato, era uma atitude de fé e de obediência à palavra do Senhor. O que esse texto está falando ao nosso coração nessa manhã? Sabe, essa história ela não foi registrada para ser apenas um relato de um acontecimento no passado. Ela aponta para uma realidade muito maior. Assim como o veneno das serpentes trouxe morte ao povo, o pecado trouxe separação, morte eterna entre o ser humano e Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23, diz assim: o salário do pecado é a morte,
Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, escrevendo ainda no capítulo 3, versículo 23 de Romanos, ele deixa claro que todos pecaram e destituídos estão da presença de Deus. Observe isso. Todos pecaram. Todos nós somos pecadores. E assim como ninguém pode ou podia salvar-se a si mesmo naquele deserto, nenhum de nós pode vencer o pecado pelas próprias forças ou pelo nosso esforço. Precisamos de um Salvador. Precisamos do único mediador entre Deus e os homens. Precisamos do Senhor Jesus Cristo. E foi exatamente por isso que Jesus cita essa passagem quando ele conversa com Nicodemos. O Senhor Jesus diz: e da mesma forma que a serpente foi levantada no deserto, ele também seria levantado na cruz. Jesus foi levantado na cruz. Ali naquela cruz, Jesus tomou sobre si todo o castigo que nós merecíamos. Ele morreu em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê tenha o perdão dos pecados e a vida eterna. Imagine uma pessoa que está gravemente doente e ela recebe o único remédio que é capaz de salvá-la. O remédio é grátis, está disponível, não precisa pagar pelo medicamento. Mas ela decide não tomar o medicamento. Portanto, o problema não está na eficácia do remédio. O problema está na decisão de recusá-lo. Não, eu não quero tomar este medicamento e pronto. Meu irmão, meu amigo, Deus ele ofereceu ao mundo o único Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Agora, a pergunta que surge: o que nós falemos com Jesus? Qual será a nossa resposta para Jesus? O Evangelho, as boas novas de salvação, traz uma mensagem gloriosa. A serpente de bronze foi apenas um símbolo que apontava para o Senhor Jesus Cristo e a sua morte na cruz do Calvário. O Senhor Jesus é a realidade. O Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aquela serpente trouxe cura para o corpo. O Senhor Jesus Cristo oferece salvação para a nossa alma. A serpente livrava da morte física. O Senhor Jesus livra da condenação e da morte eterna.
Aquela serpente foi levantada por ordem de Deus. Jesus foi levantado na cruz por amor a nós, por amor a você que está me ouvindo nessa manhã. Ele se ofereceu para morrer em nosso lugar naquela cruz. Foi ali naquela cruz que Deus demonstrou ao mundo a profundidade do seu amor. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. No lugar dessa palavra mundo, coloca aí o seu nome. Deus amou Marcos de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que Marcos, crendo nele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 5, versículo 8 diz que Deus, Ele prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Jesus venceu a morte para que todo aquele que nele crê receba uma nova vida. Vida eterna, vida em abundância. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem nessa manhã e perceba que você precisa de Jesus. Talvez você já tenha tentado encontrar a paz em muitos lugares, em muitas coisas, mas continua com um vazio no seu coração. Hoje o Senhor convida você a olhar para Cristo com fé. Basta olhar para Cristo. Não é olhar para uma imagem, não é olhar para uma religião, é olhar para o Senhor Jesus, olhar para o consumador da nossa fé, olhar para o Salvador que morreu, venceu a morte e ressuscitou. Amém? Sabe, olhar para Jesus. Mas, Marcos, o que significa olhar para Jesus? Olhar para Jesus não significa simplesmente você dirigir os seus olhos em direção de Jesus, ou apenas saber quem Ele é. Você já ouviu falar de Jesus, mas ouvir falar de Jesus não é suficiente. Olhar para Jesus significa arrepender de seus pecados e voltar o coração para Ele. Significa reconhecer que somos pecadores, que não podemos salvar nós mesmos e que precisamos de um Salvador. Precisamos da graça de Deus, da misericórdia de Deus, deste imenso amor de Deus. Olhar para Jesus é abandonar a confiança
em nossas próprias forças. É depositar toda a nossa esperança, toda a nossa confiança em Cristo. Olhar para Jesus é arrepender-se de seus pecados. É confiar que Jesus morreu na cruz em nosso lugar e que Ele ressuscitou para nos dar uma nova vida. Quando aquele povo olhava para a serpente de bronze, não era aquele objeto que tinha o poder para curar. Eles estavam demonstrando fé na promessa que Deus havia feito. Se você olhar, você será curado. Da mesma forma, quando nós olhamos para Cristo, a nossa confiança não está em um símbolo, mas no Filho de Deus, que deu a sua vida por nós. Resumindo, olhar para Jesus é entregar-lhe o coração e dizer: Senhor, eu não quero mais viver distante de Ti, longe da Tua presença. Perdoa meus pecados, guia meus passos, e a partir de hoje eu quero seguir o Teu caminho. Este é o olhar que transforma a vida. É o olhar da fé, o olhar do arrependimento e da entrega. E a promessa continua sendo a mesma. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, faça isso agora. Faça isso hoje, aonde você está. Creia em Jesus. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Porque quem confia em Cristo encontra o perdão, encontra a esperança e a certeza de vida eterna. Tem um hino que diz assim: vida por um olhar. Vamos ouvir este hino. Terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz: vida eterna eu te dou. Pois então, pecador, considere esse amor. Vê Jesus que na cruz expirou. Vê, viverás. Terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz: vida em mim acharás. Terás vida em olhar para Jesus Salvador. Sangue seu derramado ele tem. Paga está nossa falta, não haja temor. Por olhar pecador, vida vem. Viverás. Terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz: vida em mim acharás. Terás vida em olhar para Jesus Salvador. Não há choro, remorso nem dor que consiga remir a qualquer pecador. Só
Vê, viverás, terás vida em olhar pra Jesus Salvador. Ele diz: vida em mim acharás. Terás vida em olhar pra Jesus Salvador. Ele tudo por ti já sofreu. Deus estende o convite ao maior transgressor. Vê Jesus que por ti padeceu. Vê, viverás, terás vida em olhar pra Jesus Salvador. Ele diz: vida em mim acharás. Terás vida em olhar pra Jesus Salvador. Ele diz: vida eterna eu te dou. Nunca perecerás crendo em Cristo Senhor. Segurança em Jesus usarás. Viverás, terás vida em olhar pra Jesus Salvador. Ele diz: vida em mim acharás. Basta olhar para Jesus. Amém? Vamos orar, vamos conversar com Deus. Pai amado, obrigado por teu infinito amor em providenciar para nós o caminho da salvação por meio do Senhor Jesus Cristo. Reconhecemos que somos pecadores e que precisamos da tua graça. Dai-nos um coração que confie plenamente em Jesus. E que cada pessoa que ouviu essa mensagem nessa manhã experimente o perdão, a paz e a esperança que nós encontramos em Jesus. Entrego cada uma dessas pessoas em teu nome, Senhor, agradecido por tudo. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Guarde essa verdade durante todo o seu dia. A salvação, ela não está em olhar para as circunstâncias. A salvação está em olhar para Jesus, confiando em Jesus. E se você compreendeu que precisa de Jesus, então não adie mais a sua decisão. Assim como aqueles israelitas olharam para a serpente de bronze e encontraram vida porque confiaram na promessa de Deus, hoje o Senhor convida você a olhar para Cristo com fé. Faça isso hoje. Arrependa-se dos seus pecados e entregue o seu coração a Jesus. E tenha certeza disso. Ele não te recusa. Jesus recebe a todo aquele que se aproxima com o coração sincero e arrependido. Sabe, hoje pode ser o começo de uma nova vida com Cristo. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa e sua família. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E se Deus permitir, na segunda-feira, nós estaremos juntos com mais um Manhãs com
esperança. Conto com a sua presença, compartilhe, convide outros para poder estar assistindo e ouvindo, né, a palavra do Senhor. Amém?